Olá, tudo bem com vocês, alunos das escolas Áureo Filho, Leão Sorácio e Maria Rita? Aqui quem fala é o seu professor virtual de matemática. Me chamo Marcos e hoje nós vamos estudar mais algumas grandezas. No caso, hoje nós vamos estudar a grandeza tempo e também a grandeza capacidade. Vem comigo! Bem pessoal, vou começar discutindo aqui com vocês sobre a grandeza tempo. A grandeza tempo ela é a grandeza física que permite medir a duração ou a separação das coisas sujeitas a alterações. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de medida padrão dessa grandeza é o segundo, tá certo? Eu vou mostrar para vocês aqui as seguintes tabelas. Observem o quadro. Essas tabelas aqui, elas vão nos auxiliar na resolução de alguns problemas relacionados com essa grandeza. Então observe que no primeiro quadro nós temos um dia equivalendo a 24 horas, que equivale a 1440 minutos, que equivale a 86.400 segundos, tá certo? Então pode ser que em algum problema a gente precise utilizar essas informações aí de equivalência entre um tempo e outro. Então observe que você tem unidades aqui diferentes, a unidade dia, a unidade hora, minutos e segundos, todas representando a mesma grandeza que é o tempo, né? Mas que esses valores aqui que estão apresentados na tabela relacionam elas como sendo valores equivalentes dessas unidades, tá certo? Nós temos a segunda tabela aqui, que é uma hora equivale a 60 minutos e 3.600 segundos, tá certo? E também a última tabela aqui mostra que 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, fiquem atentos a essas informações aqui que aparecem nessas três tabelas, porque principalmente nas duas últimas, porque os problemas que nós vamos resolver geralmente vão recorrer a essas informações, né, de equivalência entre essas unidades aí. Uma hora equivale a 60 minutos, uma hora equivale a 3.600 segundos, 1 minuto equivale a 60 segundos, tá certo? Então, feito esse comentário, vamos ao nosso primeiro exercício sobre essa grandeza. Ele diz o seguinte: hoje faltam 34 dias para o aniversário de Maria. Ontem faltava quantas semanas para o aniversário dela? Aí nós temos as alternativas: 3, 4, 5 ou 6. Quantas semanas faltavam ontem, né? Então vamos analisar aqui. Observem que se hoje faltam 34 dias, ontem faltavam 35, né? Se hoje faltam 34 dias, ontem faltava um dia a mais, 35 dias. Bem, o que nós precisamos fazer aqui é saber agrupar em quantidades que representem semanas, né? Nós sabemos que uma semana tem 7 dias. Então, quantos grupos de 7 dias eu consigo fazer com os 35 dias? A quantidade de grupos de 7 dias vai ser a quantidade de semanas que eu vou ter antes do aniversário da pessoa que aparece, tá certo? Então, observem que se eu dividir 35 por 7, isso dá 5. Dividir 35 por 7 é observar quantas vezes o 7 cabe dentro do 35. E o resultado é 5 vezes, tá certo? Ou uma maneira diferente de enxergarmos isso é fazendo assim, ó. Se eu somar o 7 5 vezes, então tem um 7 aqui, outro 7 aqui, outro 7 aqui, outro 7 aqui e finalmente outro 7 aqui. Se você contar, são 5 sets que estão somados. E se eu somar esses 5 sets, isso dá 35, ou seja, eu consegui formar 5 grupos com 7 dias. Ou seja, cada um desses grupos de 7 dias é uma semana, ou seja, eu tenho 5 semanas, tá certo? E assim, 5 semanas é a nossa resposta. O segundo exercício também envolve a grandeza tempo e diz o seguinte: o bolo ficou pronto em 30 minutos. Que horário o relógio estava marcando quando o bolo ficou pronto? Então observe que aqui nós temos a imagem, né, de um relógio marcando um horário. Nós temos o ponteiro dos minutos ali um pouco depois do 11 e próximo do 12. E nós temos o ponteiro dos minutos, o ponteiro das horas entre o 11 e o 12. E o ponteiro dos minutos em cima do 7. Então, qual hora que indica essa aí? São 11 horas e 35 minutos, não é isso? Então, observe que nesse quadro aqui nós temos as alternativas de resposta para o nosso exercício e nós vamos analisar qual que vai ser a alternativa correta. Bem, a primeira coisa que eu quero que vocês observem é o seguinte: se eu deslocar de um número para outro, por exemplo, do 7 para o 8, do 8 para o 9, do 9 para o 10, do 10 para o 11, cada deslocamento de um número para o outro que o ponteiro dos minutos faz leva um tempo de 5 minutos, né? Então, se ele se desloca se passa um tempo de 30 minutos,
Quantos deslocamentos desse ele faz? Ele faz 6 deslocamentos desse. 5 minutos do 7 por 8, mais 5 do 8 para o 9, mais 5 do 9 para o 10, mais 5 minutos do 10 para o 11, mais 5 minutos do 11 para o 12 e mais 5 minutos do 12 para o 1. Ou seja, 6 deslocamentos de 5 minutos dá os 30 minutos que se passaram. Então o ponteiro dos minutos iria parar ali em cima do 1 e o das horas em cima do 12. Ou seja, a gente já começa a descobrir aqui qual que seria o horário, né? Mas eu vou fazer uma análise melhor aqui com vocês. Depois de se passarem 30 minutos, o relógio que antes marcava 11 horas e 35 minutos, como eu falei para vocês, agora marca 12 horas e 5 minutos. Por quê? Vamos fazer essa análise aqui. Eu tinha 11 horas mais 35 minutos e se passou mais 30 minutos. Então somei mais 30 minutos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou agrupar 60 e vou deixar os 5 separados. Então tenho 35 mais 30, eu vou juntar 60 e vou deixar, ficaria com 65 minutos, né? Se eu juntasse 35 minutos mais 30 minutos, isso dá 65 minutos. Eu vou agrupar só os 60 e vou deixar os 5 separados. Por que eu agrupei os 60? Porque eu sei que 60 minutos equivale a 1 hora. Então eu vou trocar os 60 que está no meio, 60 minutos que está no meio por 1 hora, que continua no meio. Então fica 11 horas mais 1 hora mais 5 minutos. 11 horas mais 1 hora dá 12 horas. E os 5 minutos eu deixei da maneira que ficou, que já estava, né? Então assim fica resolvida o nosso exercício, né? Ou seja, às 12 horas e 5 minutos o bolo estaria cozido. E assim fica resolvido o nosso exercício. Agora eu vou falar sobre uma outra grandeza aqui, vou discutir uma outra grandeza com vocês, que é a grandeza capacidade. A capacidade, pessoal, ela é a grandeza que indica a quantidade de líquido ou gás que cabe em uma vasilha, reservatório, etc. Então, qual que é a unidade de medida dessa grandeza? A unidade de medida dessa grandeza é o litro, né? Então, se você quer medir a capacidade de um recipiente, você vai medir a quantidade de litros que cabe naquele recipiente. A unidade de medida padrão é essa, tá certo? Eu vou falar aqui agora com relação a essa grandeza dos múltiplos e dos submúltiplos da unidade de medida padrão, né? Dessa grandeza, que no caso a unidade de medida padrão dessa grandeza, a gente viu que é o litro. Então vou falar dos múltiplos e dos submúltiplos do litro. Nós temos o quilolitro, o hectolitro, o decalitro e o litro. O litro, né, como unidade de medida padrão. Bem, com relação a esses múltiplos, eu quero discutir sobre a conversão, né? Então, como eu falei para vocês, é o mesmo padrão que acontece com as outras grandezas. Então, se você quer transformar do quilolitro para o hectolitro, por exemplo, você precisa multiplicar por 10. Do hecto para o decalitro, multiplicar por 10. Do decalitro para o litro, multiplicar por 10. Ah, professor, e se eu quiser transformar do quilolitro para o decalitro? Então observe que foram duas setas que se passaram. Multiplicou por 10, depois multiplicou por 10 de novo. Multiplicou por 10 duas vezes é a mesma coisa que multiplicar por 100, tá certo? Então essa é a análise que vocês precisam fazer para saber qual o valor multiplicar para fazer a conversão. De litro para decalitro, se eu quiser voltar, aí eu divido por 10. Decalitro para hectolitro, divide por 10. De hectolitro para quilolitro, divide por 10. Se eu estiver com litro, professor, e quiser transformar para quilolitro, eu divido por 10 3 vezes seguidas, ou seja, eu divido por 1000. Submúltiplos da unidade medida litro. Nós temos o decilitro, centilitro e mililitro. A questão das conversões é da mesma maneira. Se eu quiser transformar de litro para decilitro, de decilitro para centilitro e de centilitro para mililitro, eu multiplico por 10 em cada um dos casos. Se for no sentido contrário, de mililitro para centilitro, divide por 10, de centilitro para decilitro, divide por 10, de decilitros para litro, divide por 10. Ou se for a uma distância maior do que 1, né, de um para o outro, se for de 1 para 1 segundo ou de 1 para 1 terceiro, aí você vai multiplicar mais vezes do que 10. Vai multiplicar por 100 ou por 1000, a depender da quantidade da distância de um para o outro, né, a partir dessa organização que fizemos. Então, feito esse comentário, vamos a um exercício relacionado com essa grandeza. O exercício, ele diz isso aqui que aparece para vocês. Ó. Uma torneira não foi fechada corretamente e ficou pingando da meia-noite às 6 horas da manhã, com a frequência de uma gota a cada 3 segundos. Sabe-se que cada gota d'água tem volume de 0,2 ml. E a pergunta é, qual foi o valor mais aproximado do total de água desperdiçado nesse período em litros? Nós temos as alternativas aqui que aparecem. Vamos analisar, né, para ver qual é a alternativa correta. Então observe os seguintes comentários. Da meia-noite às 6 horas da manhã, se passaram 6 horas de relógio, né? Então o tempo decorrido que a torneira permaneceu aberta foi um tempo de 6 horas.
A frequência, né, de gotejamento foi de 1 gota a cada 3 segundos. Vamos ficar atentos a essas informações porque elas vão nos auxiliar na resolução desse exercício, tá certo? E o terceiro comentário é que cada gota possui 0,2 ml de capacidade. E assim nós vamos saber a quantidade de água desperdiçada. Então observe que 6 horas equivale a, primeiro, 6 horas. Observe que a frequência, né, de derramamento, de gotejamento, é de 1 gota a cada 3 segundos. E o tempo em que esse gotejamento ocorreu foi em 6 horas. Então nós temos uma incompatibilidade aqui de unidade de medida com relação à grandeza tempo. Uma medida está em horas e a outra está em segundos. Então nós vamos colocar tudo em segundos para resolver essa situação, né? Então transforma 6 horas em segundos. Fica quanto? 6 horas é 6 vezes 1 hora. Então vou transformar 1 hora em segundos porque eu sei por aquela tabela, né? Eu sei que 1 hora equivale a 3.600 segundos por aquela tabela que eu comentei para vocês no início. Então vou trocar 1 hora por 3.600, então fica 6 vezes 3.600. Isso resulta em 21.600 segundos. Então 6 horas é igual a 21.600 segundos. Agora, pessoal, eu quero que vocês observem o seguinte. Se eu quiser calcular a quantidade de gotas, né, que ocorreram ali nesse período, então para fazer isso eu preciso dividir o tempo em que ocorreu o gotejamento, o tempo em que ficou gotejando ali a torneira, pela frequência de gotejamento, né? Enquanto tempo a gota cai, uma gota cai. A gente viu que em 3 segundos uma gota cai, né? Então eu divido esse tempo de gotejamento, né, o tempo que ficou gotejando lá, pela frequência, né, 1 gota a cada 3 segundos, e eu encontro a quantidade de gotas que caíram nesse tempo todo aí. Então, fazendo esse cálculo, eu tenho o seguinte: 21.600, que é o segundo, né, que é o tempo que ficou gotejando, dividido por 3 segundos, que é 1 gota a cada 3 segundos, que é a frequência, eu obtenho 7.200 gotas, ou seja, ocorreram 7.200 gotejamentos, né, nesse período aí de 6 horas. E se eu multiplico, pessoal, a quantidade de gotas que foram pingadas pela capacidade de cada gotinha dessa, vocês lembram no enunciado que diz que cada gotinha dessa tem 0,2 ml de capacidade, né? E se eu então multiplico essa capacidade de cada gota pela quantidade de gotas que foram derramadas, eu obtenho a quantidade de água que foi desperdiçada. A quantidade de gotas é 7.200 e a capacidade de cada gota é 0,2 ml. Então tenho que a quantidade de água desperdiçada é 7.200 vezes 0,2 igual a 1.440 ml. Mas no nosso problema ele pede esse valor, né, de água desperdiçada em litros. Nós temos aqui ele em mililitros. Então para transformar em litros nós precisamos fazer a conversão. Então precisamos lembrar que para converter de mililitro para litro é preciso dividir por 10, depois dividir por 10, depois dividir por 10. Ou seja, dividir por 1000, né? De mililitro para litro, dividimos por 1000. Então eu vou ter 1440, que é o valor em mililitros, dividido por 1000, porque eu quero transformar para litro. Então observe que é como se eu tivesse uma vírgula para resolver essa conta aqui, uma vírgula à direita do valor, né, que está em cima. Então para cada zero eu vou deslocar uma vírgula uma vez para a esquerda. Então eu tenho esse primeiro zero aqui, eu vou deslocar a vírgula uma vez para a esquerda. Eu tenho agora esse segundo zero aqui, eu vou deslocar a vírgula mais uma vez para a esquerda. E eu tenho esse último zero aqui, eu vou deslocar a vírgula mais uma vez para a esquerda. Então eu fico com esse valor, 1,440 ou 1,44. Só que o valor das alternativas que aparecem, o valor mais próximo é 1,4 litro. Então essa é a resposta. Das alternativas que nós temos lá no nosso exercício, a alternativa mais próxima do valor que encontramos é 1,4 litros. Então assim fica resolvido o nosso exercício, pessoal. E com esse exercício aqui eu encerro essa nossa aula. Espero encontrar vocês presencialmente. Desejo um grande abraço a todos e até mais.